Rapaz, o Supremo está desarrumado na versão de um dos juízes lá do STF. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ninguém está confiando em ninguém. Está um clima pesadíssimo lá, todo mundo contra todo mundo. E faz sentido esse negócio, né? O que eu falei para vocês, esse negócio do Toffoli sair do Banco Master quebrou o corporativismo deles ali. Está todo mundo preocupado agora, principalmente o Alexandre de Moraes. O que eles estão querendo dizer com isso aqui? O Alexandre de Moraes, com essa operação da PF lá para investigar os vazamentos de dados contra outros ministros, né? Aí um dos ministros pergunta assim, será que ele não está pegando essas informações e montando um dossiê contra os outros ministros? E eu falo para vocês, é bem possível que sim, tá? O Alexandre de Moraes já percebeu que ele está na linha, ele está na fita, né? Depois do Toffoli é ele nessa lista aí. E daí ele pode estar se protegendo exatamente desta maneira. Aliás, o pessoal está preocupado que o Toffoli teria gravado a reunião. Eu já falei para vocês que, para mim, é muito curioso que da transcrição das falas na reunião, o único que não teve nenhuma fala transcrita para o pessoal foi exatamente o Alexandre de Moraes. Será que isso não indica que foi o Alexandre de Moraes que gravou a conversa no final das contas, né? Vamos ver esse negócio aqui. A situação, o clima tá ruim lá, e isso é ótimo pra gente, tá? Porque é o que eu falo pra vocês, né? Esse era o grande problema para quebrar o STF, que tava todo mundo, um segurando o cozinho do outro, tava igual aquela peça macaquinho, sabe? Então, só que agora, com essa briga generalizada entre ministros do STF, acabou o macaquinho, cara. Não tem mais a peça macaquinhos mais do STF agora. Então a coisa fica mais fácil, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por os Pinguins da Amazônia, Peter tem mais profissões que a Barbie e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, são duas reportagens no Globo. De um lado, Lauro Jardim, de outro lado, a Malu Gaspar. Eu quero lembrar para vocês, contextualizar para vocês, que o Lauro Jardim e a Malu Gaspar são os principais jornalistas que são ameaçados pelo Alexandre de Moraes com essa operação de investigar os auditores da Receita. Eu já expliquei para vocês. Né? O Alexandre de Moraes quer mostrar que não, que estão vazando dados, que foi comprado, o cara vendeu dados, não foi meramente que vazou dados para jornalista, não, ele vendeu os dados, né? O que é uma coisa muito mais séria. Isso é lógico, eu não estou dizendo que ele consiga chegar nos jornalistas, tá? Aliás, curiosamente, o Demore, né, fez uma coluna falando que não, que mesmo que o dado seja vendido, isso não desacredita a fonte, que o jornalista não pode ser implicado nisso, já quase que numa defensiva, né? Mas veja, o que eu falei aqui não é que ele pode ser processado ou não, ele está ameaçando isso. E vai por mim, mesmo que você não possa ser condenado no final, você meramente ser processado por alguma coisa, é uma dor de cabeça enorme, meu amigo. Tu pagasse dinheiro com advogado, não vai ter mais sua liberdade 100%, tem que prestar atenção com data de audiência, tu pode ter busca e apreensão, pode ter um monte de problemas de meramente ser processado. Mas não quer dizer nada, a lei não garante. Mas né, tem que ver se não está havendo aí alguma coisa, né? Então, assim, a ameaça existe, independente de ser uma ameaça factível ou não. Independente dele ir lá e fazer isso ou não, a ameaça é clara. Justamente a Malu Gaspar e o Lauro Jardim são as duas pessoas que estariam colocando essas informações da fonte lá, né, soltar informações sobre o Alexandre de Moraes, sobre o contrato de 129 milhões e coisa e tal. Como eu já falei para vocês, isso tudo me cheira a uma operação do governo Lula contra o Alexandre de Moraes, né? Desde o início, isso tudo me cheira a isso. Pode ser que essa fala da Malu Gaspar e do Lauro Jardim aqui já seja a volta da volta, né? Os jornalistas estão falando, olha só, você tem poder aí, Xandão, mas a gente tem poder do lado de cá também, ó, não vamos parar não vamos parar. Aqui, ó, tem ministro do STF que está do nosso lado, né? Então aqui, a coluna do Lauro Jardim, como é tradição, tá pequenininha, né? Tá aqui, ó. Menos de uma semana após Dias Toffoli ter sido obrigado a deixar a relatoria do caso Master, o Supremo mantém a temperatura elevada, nem o carnaval esfriou os ânimos, né? Teve a ação da Polícia Federal na terça-feira de carnaval. Seja por causa do vazamento direcionado da reunião em que os ministros decidiram sacar Toffoli da relatoria, seja por causa do rastreamento feito pela Receita Federal a pedido de Xandão para verificar se houve quebra de sigilo de dados entre as 100 pessoas, inclusive ministros do STF, familiares e coisa e tal.
seja por causa da operação da PF de ontem, mirando 4 funcionários da Receita suspeitos de terem vazado dados sigilosos, né? E que lembra, tudo isso foi direto para o gabinete do Alexandre de Moraes. É uma coisa inédita isso, o Xandão está investigando diretamente. Não tem PGR, Polícia Federal, quer dizer, até tem, tá? Formalmente tem, né? Mas quem está controlando o show é o Xandão, cara. O Xandão lá do gabinete dele controlando a porra toda. Aqui, ó. O clima é péssimo, de muita desconfiança de um ministro. Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes não quer montar dossiês contra os outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? Reforça outro, né? O Supremo está desarrumado, resume um terceiro. Então a gente tem daqui a informação que foram 3 ministros que falaram com os jornalistas. Esse é o papo que o Lauro Jardim está falando pro Xandão. Xandão, tem 3 aqui comigo, tá? Tem 3 do meu lado. O Xandão, a gente sabe que tem o Toffoli e tem o Gilmar Mendes do lado deles lá, né? Mas aqui a coluna da Malu Gaspar tem mais uma coisa muito curiosa aqui, né? Aqui, a operação da PF irrita a ala do STF e desperta desconfiança sobre Alexandre de Moraes. Pronto, tá na hora do Xandão, a hora do Xandão chegou. A devassa que a Polícia Federal realizou sobre seus funcionários da Receita acusados de vazar informações sigilosas de parentes de ministros do STF nessa terça-feira acendeu um alerta entre os próprios colegas do Alexandre de Moraes que determinou a ação. Aí a coluna dela continua aqui, ó, X. Tá vendo isso aqui, ó? X. Tá aqui. Não tô, tá aqui, X. Tem um X. O que tinha nesse parágrafo aqui que foi substituído por X? Eu fiquei na dúvida. Eu fui nas Wayback Machine, nas páginas de retorno da internet para ver se tinha um registro do que estava escrito aqui antes e não achei. Porque depois disso, ela fala aqui, ó, 2 ministros ouvidos sob reserva consideram a ação absurda e enxergam indícios de abuso de autoridade. Ninguém tem dúvida que é absurdo e que tem indício de autoridade. Mas o fato de 2 ministros falarem para a Malu Gaspar, além do X, que eu não sei o que é o X aqui, mostra que tem alguma coisa acontecendo nessa história, né? Mostra que tem gente do STF do lado da Malu Gaspar, né? Na ala do Supremo, que não gravita em torno de Moraes, pegou mal o fato dele não ter sequer comunicado aos colegas que havia uma suspeita de acesso indevido aos seus sigilos fiscais. Um magistrado disse ter manifestado seu descontentamento a Edson Fachin, presidente do STF. O fato de Moraes ter pedido à Receita que verifique se houve acesso ilegal de dados de cerca de 100 pessoas foi encarado internamente como uma tentativa do ministro de fazer uma fishing expedition, pesca probatória, o que é no jargão jurídico que se define a prática ilegal de fazer buscas genéricas sem um objetivo determinado para tentar encontrar provas de crime. Sabe, aquilo que ele fez com o Mauro Cid, não que o Mauro Cid está sendo acusado de falsificação de cartão de vacina. Então vamos pegar o celular do Mauro Cid aqui, ver um monte de coisa no celular do Mauro Cid aqui, qualquer coisa que tem aqui, entendeu? Isso é Fishing Expedition, em tese. Se você está investigando cartão de vacina, você pega o cartão de vacina, checa as coisas que precisam do cartão de vacina e pronto, acabou. O resto tudo você joga fora. Não foi o que fizeram com o Mauro Cid, né? Não foi o que fizeram com vários outros casos também. A questão das joias lá, que no final das contas o TCU viu que eram legais, que o Bolsonaro poderia ter vendido mesmo, que era dele mesmo, podia ter vendido. Né? Ou seja, fizeram um monte de Fishing Expedition contra o Bolsonaro. Naquela época, das Fishing Expedition contra o Bolsonaro, tava a Malu Gaspar e o Lauro Jardim aplaudindo. É isso aí, Xandão! Bate no Bolsonaro, Xandão! Vai lá, Xandão! Bate no Bolsonaro, Xandão! Pode fazer Fishing, faz mais que tá pouco, faz mais Fishing Expedition agora. Agora que virou as Fishing Expedition, ficou ruim pro lado deles, né? O pessoal tá reclamando. Não, que absurdo! Que fere o devido processo legal! Que absurdo esse tipo de coisa, né? Essa era uma acusação comumente feita, força-tarefa da Lava Jato, que agora se repete a boca pequena no Supremo. Curiosamente, ele continua dizendo que o Bolsonaro não teve problema não. Bolsonaro, bate no Bolsonaro, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão. Não tem Fishing Expedition com o Bolsonaro, não. Pode fichar, expedicionar tudo lá, que não tem problema nenhum, pô. Né? É nesse nível do pessoal, né? Esses colegas temem que Moraes use os dados sobre ministros e parentes que venham a ser obtidos da devassa da PF para se blindar do avanço de apurações sobre ele mesmo e sua mulher Viviane, que tem um contrato de 130 milhões com o Banco Master até hoje inexplicado, né? Ou seja, isso aqui é Malu Gaspar falando que, olha só, não vou parar de falar, não, tem um contrato de 120 milhões mesmo, isso aqui é isso aí, então somos jornalistas, vamos falar mesmo, né? É porque o Lula tá bancando, né?
Ainda está fresco na frente dos togados o vazamento da reunião secreta que terminou com Dias Toffoli renunciando à relatoria do caso Master, depois do diretor da PF, André Rodrigues, ter entregue ao STF um relatório listando motivos para a suspeição, como recebimento de 35 milhões. Você repara que 35 milhões é muito menos de 130 milhões, né? É um valor grande. 35 milhões dá para fazer um bom churrasco, né? Mas 130 milhões é bem mais, né? Dá para fazer vários bons churrascos ao longo do ano, né? Então, é pela venda do resort, coisa e tal. Detalhes da reunião, inclusive trechos literais das falas de alguns magistrados, foram publicados pelo site Poder 360. E aí o pessoal está desconfiando que o Toffoli gravou a reunião, só que, né, a única pessoa que não foi citada para os jornais foi o Alexandre de Moraes. Quem garante que não foi o Alexandre de Moraes que gravou a reunião, né? O Alexandre de Moraes quer deixar claro para os coleguinhas que, olha só, já percebi que eu estou na corda bamba, vou agir de acordo, né? Todo mundo mafioso aqui, entrei na máfia também, esquema mafioso agora. Bateu em mim, vai ter de volta. E eu acho lindo isso, tomara que todo mundo se jogue no pescoço um dos outros lá. Eu sugiro que dê uma faca para cada um lá, feche os ministros todo do STF numa salinha escura e quem sair vivo ganhou, entendeu? No estilo lá do Cavaleiro dos Sete Reinos lá que tá passando na HBO, né? Bota uma faquinha para cada um aí, fecha todo mundo na sala, quem sair vivo tá vivo, quem sair vivo ganhou. Os deuses deram, né, a razão à pessoa que ficou viva no final, né? Então pronto, quem morreu é porque estava errado mesmo. Então é isso daí aqui, ó. Alguns colegas do Supremo, com a ação de terça, Moraes teme o efeito Orloff, como ao olhar a Toffoli ouvisse da voz antiga da propaganda que o sujeito disse, eu sou você amanhã, né? É tudo que o Alexandre de Moraes não quer, né? O Alexandre de Moraes já sacou que o plano é esse mesmo. Não precisa necessariamente tirar o Alexandre de Moraes, precisa enfraquecer o Alexandre de Moraes para o Lula poder ser candidato esse ano, né? Então o clima no STF não tá bom, mas repare, a Malu Gaspar fez a coluna dela aqui com um X. Eu queria muito saber o que estava escrito nesse X aqui antes, né? Porque provavelmente foi uma frase que estava identificando o terceiro, né? Lembra que foram 3 ministros do STF que falaram, aqui foram 2 ministros do STF que falaram. O terceiro estava aqui no X. E depois ela preferiu tirar, porque talvez estivesse dando muito na pinta de quem seria esse terceiro ministro que estava falando aqui, né? Então, essa é a história aqui da Malu Gaspar e do Lauro Jardim. A gente sabe que tá uma confusão no STF, tá? E que isso é ótimo pra gente, é ótimo. Como que isso vai ser resolvido, eu não sei. Eu torço pela briga. Quanto mais briga, melhor nesse negócio. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.